Vamos agora para Brasília para falar mais uma vez com o Bruno Silveira, mais uma vez, porque ontem nós falamos, né? Porque hoje é a primeira vez que ele vai entrar e ele vai trazer informações para a gente a respeito do Supremo Tribunal Federal, que vai começar a analisar hoje, sexta-feira, as regras sobre vínculo empregatício entre motoristas e aplicativos. Bruno, bom dia para você, bem-vindo mais uma vez. O que a gente pode esperar em relação a esse julgamento? Conta para nós. Lívia, bom dia para você, para o Rafael, para os nossos comentaristas e principalmente para quem está nos acompanhando aqui no Jornal da Manhã. Olha, esse julgamento que começa na madrugada desta sexta-feira, o Supremo pode formar então uma repercussão geral sobre esse tema. A repercussão geral é uma espécie de guia que o Supremo forma para orientar os demais processos relacionados a um tema em todo o país. Então, nesse julgamento do plenário virtual, os ministros vão então votar para estabelecer então se eles concordam, se existe essa questão do vínculo de trabalho entre os motoristas e os aplicativos ou não. Se formar uma maioria em relação a qualquer um desses temas, então esse julgamento, essa decisão, ela pode ter o primeiro passo dentro do STF. Os ministros vão ter 6 dias úteis para votar então nesse julgamento do plenário virtual. Em dezembro do ano passado, a primeira turma do Supremo Tribunal Federal já havia sinalizado que para eles não existe essa relação de vínculo entre os motoristas e os aplicativos, mas decisões da própria Justiça do Trabalho vem dando a causa para o trabalhador, afirmando que existe sim esse vínculo de trabalho entre o aplicativo e os motoristas. E o que acontece nesse caso? Quando há esse estabelecimento, né, do vínculo de trabalho entre os aplicativos e os motoristas, os aplicativos, as plataformas, elas precisam então pagar direitos dos trabalhadores de carteira assinada, como por exemplo pagamento de salário, férias, FGTS. Então na Justiça de Trabalho está havendo essa questão. Então o STF ele tem a chance de formar então essa repercussão geral para estabelecer uma doutrina jurídica, por assim dizer, para esse tipo de julgamento em todo o país. Se os ministros entrarem num consenso, se for formada a maioria para a decisão desse assunto, vai ter então esse primeiro passo adotado no Supremo Tribunal Federal. E aí o relator desse caso, antes dessa votação ir para o plenário, para os ministros decidirem as questões constitucionais que precisam ser estabelecidas, o mérito dessa matéria, o conteúdo que vai ser estabelecido nessa repercussão geral, o relator do caso, a depender do resultado desse julgamento virtual, que começa nessa sexta-feira, ele pode, por exemplo, realizar audiências públicas, ouvir as partes interessadas e até mesmo suspender todos os processos que estão circulando no Poder Judiciário brasileiro em relação a esse tema. Então, a partir de hoje, com esse julgamento no plenário virtual do Supremo Tribunal Federal, os ministros podem dar o primeiro passo para então tomar uma repercussão geral, um tema amplo sobre esse assunto em todo o país. Então os ministros hoje começam a votar essa questão, se eles concordam se existe ou não vínculo entre motoristas e as plataformas de aplicativo. Lívia. Vamos seguir acompanhando por aqui. Obrigada por enquanto pelas informações. Bruno Silveira, direto de Brasília.